Donald Gordon Buckley. Em 1953, Donald Gordon Buckley, de 24 anos, abandonou sua vida em Sydney, Austrália. Um homem casado, com 3 filhos, incluindo uma menina bebê, ele estava supostamente tendo problemas com sua esposa quando decidiu partir, abandonando sua posição como trabalhador e procurando um novo começo em outro lugar. Após abandonar a família, Donald fez alguns pagamentos de pensão alimentícia, provavelmente devido a uma ordem judicial. Pouco depois, os pagamentos cessaram e Donald desapareceu. Por décadas, ninguém mais pensou nisso, mas em 2023, 7 décadas após ele desaparecer, a neta de Donald foi à polícia para tentar descobrir o que exatamente aconteceu e onde ele acabou. A polícia de New South Wales apela por informações e testemunhas que possam ter visto o pai de 3 filhos, que estaria na casa dos 90 anos. Eles o descreveram como um homem magro, com 1,70 m, cabelos e olhos castanhos. Um porta-voz da polícia disse ao Guardian: "Acreditamos que uma de 3 coisas acontece. Ele tirou a própria vida, mudou sua identidade para evitar o pagamento de pensão alimentícia ou encontrou um jogo sujo. Não está fora do campo das possibilidades que ele ainda esteja vivo." O porta-voz acrescentou que, normalmente, a polícia não investiga casos que têm 100 anos ou mais, mas, como apenas 70 anos se passaram desde que Donald desapareceu, ainda há tempo para resolver este. Durante a investigação, a polícia conversou com várias agências, incluindo o sistema judiciário e a Força de Fronteira, mas não encontrou nenhum vestígio de Donald após 1954. Sua neta, que registrou o relatório, Donna Truscott, disse à imprensa que decidiu procurar a polícia, depois que seu pai, gravemente doente, disse a ela que queria que ela descobrisse o que aconteceu com Donald. O pai de Donna faleceu logo depois. Ele tinha 4 anos quando seu pai partiu. Donna fez sua própria investigação sobre o caso antes de ir à polícia. Ao vasculhar os arquivos do tribunal, ela descobriu a petição de divórcio de sua avó, que revelou que Donald era frequentemente violento. Ela também descobriu que seu bisavô, pai de Donald, tirou a própria vida em 1953, o mesmo ano em que Donald desapareceu. Na segunda metade de 2023, os investigadores finalmente localizaram Donald, descobrindo que ele havia mudado sua identidade várias vezes ao longo dos anos. Ele morreu em 16 de janeiro de 1980, aos 49 anos, décadas antes de sua neta começar a procurá-lo. Apesar de nunca tê-lo conhecido, ela se surpreendeu ao saber que ele viveu uma vida depois de deixar a família em 1953. Ela acrescentou que isso confirmava uma dica que seu pai recebera anos atrás. O pai dele colocou um anúncio em um jornal de Sydney buscando Donald e soube que ele tinha sido enterrado com outro nome em Moree. A certidão de óbito de Donald revelou que ele usou diversos nomes durante sua vida. Ele havia sido Arthur Johnson, Arthur Harold, Alfred Johnson, Donald Gordon Johnson e Arthur Gordon Buckley. Outra coisa que chamou a atenção de Donna, no entanto, foi que seu avô teria 50 anos na época de sua morte, não 49. Ela também se perguntou quem havia colocado uma placa no cemitério que dizia, em memória amorosa de nosso pai, e listava os nomes de seus filhos, incluindo o pai dela. No entanto, a reviravolta mais bizarra de todas neste caso veio quando Donna recebeu uma ligação da polícia de Queensland. Ela havia previamente carregado seu DNA no GEDmatch em busca de familiares e ficou chocada ao descobrir que houve uma correspondência. Mulher morta encontrada em complexo de unidades em Brisbane. A mulher havia sido enterrada em uma área trancada atrás de uma parede por 13 anos e foi identificada como Tanya Lee Glover, de 38 anos, uma prima distante de Donna que ela nunca conheceu. Os restos esqueléticos firmemente embrulhados foram descobertos por limpadores no prédio em dezembro de 2022. O caso de Tanya ainda está sem solução.
Jody Roberts. Quando Jody Roberts, uma repórter de 26 anos do The News Tribune de Tacoma, desapareceu em 1985, aqueles ao seu redor suspeitaram de jogo sujo. Ela jamais abandonaria seu gato ou faltaria ao trabalho sem avisar. Mas logo seria revelado que a verdade era muito mais bizarra do que isso. Jody entrou para o jornal em 1980, aos 22 anos. Por todas as contas, ela era uma trabalhadora diligente e logo se destacou como uma investigadora obstinada e persistente. 5 anos depois de seu desaparecimento, ela tinha uma sólida reputação, sendo querida e respeitada pelos colegas. Mas, de acordo com aqueles que estavam ao seu redor na época, algo havia mudado dentro dela. Jody estava um pouco abatida e, às vezes, irritável. Ela parecia quase errática às vezes e estava falhando em cuidar de si mesma. Seu telefone fixo estava frequentemente desconectado, dificultando o contato. Na época, ninguém parecia saber que a jovem de 26 anos estava lutando. Ela estava falhando em fazer os pagamentos de sua casa e ela estava lutando com as profundezas mais escuras da depressão. Ela fazia terapia para auxiliar em tarefas básicas, como pagar contas e se lembrar de tomar banho. Na semana de 13 de maio, Jody solicitou algum tempo de férias, planejando ir para o leste de Washington com um amigo que era editor de fotos em outro jornal. Porém, o pedido foi feito em cima da hora e seu editor não permitiu que ela tirasse a folga. Jody trabalhou até sexta-feira, 17 de maio, o último dia em que seus colegas do jornal a viram. No fim de semana, Jody estava animada. Ela festejou no sábado à noite com amigos até por volta das 3:30 da manhã, momento em que se despediu, dizendo aos seus companheiros que estava indo para casa. Sua última atividade foi na segunda-feira, 20 de maio, quando faltou ao trabalho e retirou todo o dinheiro da conta poupança. No dia seguinte, um colega de trabalho apareceu na casa de Jody procurando por ela, mas o carro dela havia desaparecido. A porta estava trancada e as janelas fechadas. Um relatório de pessoa desaparecida foi posteriormente registrado. Os detetives receberam permissão dos pais dela para arrombar a casa se necessário e descobriram que a casa estava em total desordem. Havia roupas e papéis espalhados, fezes de gato no chão, em vez da caixa de areia, e um forte odor desagradável impregnava tudo. O amigo de Jody, o editor de fotos com quem ela planejava viajar, afirmou depois que a casa estava revirada, mas não mais que o normal. Jody nunca foi muito organizada. Porém, ele disse que estava mais preocupado com seu gato de estimação, que estava do lado de fora, miando, pois era um animal de interior. O gato logo foi acolhido pela mãe de Jody, Marilyn, que disse que sua filha nunca deixaria seu gato se virar sozinho ou sem comida e água. Embora a família e amigos temessem algo sinistro, muitos colegas de Jody teorizaram que ela havia saído voluntariamente, compartilhando essas crenças com os investigadores. 5 dias após seu desaparecimento, Jody apareceu no escritório de segurança de um shopping em Aurora, Colorado. Ela explicou que não sabia seu nome nem onde estava. Ela usava uma blusa da Universidade de Denver, com as chaves de um Toyota no chaveiro com a inicial 1000 e uma cópia do livro Água Enviada para Baixo. O segurança tentou a chave dela nos Toyotas no estacionamento, sem sucesso. Ele acionou a polícia, que revistou a bolsa dela, mas não achou documentos de identificação. Embora ela tenha sido levada para uma clínica de saúde mental e interrogada por profissionais, ela não conseguia se lembrar de sua identidade. Ela passou meses na clínica com especialistas tentando extrair suas memórias. Ela foi diagnosticada com amnésia psicogênica, geralmente desencadeada por uma ameaça de morte ou por ser forçada a uma situação de risco à vida. Em 12 de junho, investigadores em Tacoma descobriram o veículo de Jody
perto do edifício da cidade do condado, no centro, um local alugado pelo jornal para seus repórteres. O carro estava uma bagunça por dentro, desarrumado, mas não havia sinais de luta, sem sangue, sem cabelo, sem indícios de violência. De volta ao Colorado, Jody decidiu deixar a clínica e recebeu alta em 10 de setembro. Com a ajuda das autoridades locais, ela estabeleceu uma nova identidade, Jane Dee, e obteve um novo número de segurança social. Ela escolheu a data de nascimento 1º de janeiro de 1963, embora tenha nascido realmente em 1958. Nos anos seguintes, Jody se formou em literatura russa, enquanto trabalhava como garçonete para se manter. Ela mudou-se para o Alasca em 1989, onde continuou trabalhando como garçonete. No ano seguinte, conheceu Dan Williams, um pescador. Eles logo se casaram e tiveram 2 pares de gêmeas, o primeiro em 1993 e o segundo em 1995. Jody também se tornou habilidosa em trabalhar com computadores, ajudando as pessoas a venderem seus itens no eBay, que estava em sua infância na época. Embora aqueles ao seu redor soubessem que ela tinha problemas de memória, ela nunca discutiu isso. Em 1997, os investigadores de Tacoma reclassificaram o caso dela como homicídio e começaram a reentrevistar seus conhecidos. Um amigo contou que ela admitiu ter apagões, mas enfatizou que não usava drogas. Ele disse que ela falava sobre personagens de livros que recomeçavam suas vidas, mas nunca mencionou querer fazer o mesmo. Seu antigo jornal, o News Tribune, eventualmente publicou uma reportagem de capa sobre o caso dela, chamando a atenção de uma ex-colega de Jody no Alasca. Madeleine Wright, que morava em Washington na época, entrou em contato com os investigadores e disse à mídia: "No minuto em que a vi, eu a reconheci. Eu estava tão nervoso, eu não sabia o que diabos fazer." Mas, frustrantemente, ainda não havia nenhum avanço no caso. O detetive responsável pelo caso foi afastado, deixando a pista sem uso por semanas. Por fim, o detetive Tom Jensen assumiu o caso, e a nova publicidade levou Madeleine a entrar em contato novamente. Os investigadores logo localizaram Jane Dee, que estava morando em Sitka, Alasca, e a chamaram. Ela disse que não conhecia o nome Jody Roberts e contou aos investigadores sua primeira lembrança de andar pelo centro comercial em Aurora. Ela queria conhecer sua história e a polícia a entregou para ela. Também lhe informaram que ela poderia ler sobre si no site do News Tribune. Após ler o artigo, ela contatou os investigadores, ansiosa para conhecer seus pais, que estavam de luto por ela desde 1985. Sua mãe lembrou: "Sua personalidade é a mesma. Ela está muito feliz e satisfeita. Nunca a vi mais feliz." O marido dela expressou opiniões similares, declarando que ela está feliz. Ela mantém conexão com a família. Apesar do alvoroço inicial da mídia sobre Jody, ele acabou se dissipando. Muitos psicólogos acreditam que, como em vários casos que abordamos no canal, ela estava em estado de fuga quando desapareceu. Nos anos seguintes, Jody pensou em publicar um livro, mas abandonou o negócio. Ela se divorciou, mudou-se para Oregon, mas vendeu a casa que comprou lá em 2000. Ela administrou um negócio online por um período, mas acabou vendendo-o para seu sócio. Até 2017, o pai havia falecido e a mãe estava com a saúde debilitada. Ela se mudou para cuidar dela, e uma de suas filhas veio com ela. A família se referia a Jody como uma eremita, concluindo que, provavelmente, nunca saberiam o que aconteceu quando ela desapareceu, nem como e por quê. Brenda Heist. Brenda Heist era uma mãe de 2 filhos com 43 anos quando desapareceu da Pensilvânia em 2002. De acordo com um relatório da British Broadcasting Corporation, Brenda, uma contabilista para uma concessionária de carros, realizou algumas tarefas domésticas na manhã de 8 de fevereiro, antes de deixar sua filha de 8 anos e seu filho de 12 anos na escola.
Brenda deixou seu jantar descongelando, mas nunca voltou para casa naquela noite, desaparecendo da vida de seus filhos por mais de uma década. Na época de seu desaparecimento, Brenda estava em meio a um processo de divórcio, mas, por todas as contas, não havia amargura entre ela e seu futuro ex-marido, com o relacionamento sendo descrito como amigável. Porém, antes de sumir, Brenda soube que seu pedido de auxílio moradia havia sido recusado. Ela também tirou alguns dias de folga do trabalho para visitar os complexos habitacionais e planejar seu próximo passo. Nos anos após seu sumiço, a polícia investigou. Eles investigaram a residência da família, entrevistaram as crianças e chegaram a suspeitar que o marido, Lee, estivesse envolvido no sumiço. Eles teorizaram que ele tirou a vida dela depois que descobriram que a apólice de seguro de vida de Brenda valia $100 mil, que ele acabou obtendo depois que ela foi declarada morta em 2010, 8 anos após seu desaparecimento. Na Pensilvânia, uma pessoa desaparecida pode ser declarada morta após 7 anos pelos tribunais. Isso permitiu que Lee se casasse novamente, mesmo sem finalizar seu divórcio. Lee lembrou que foi rejeitado pelos vizinhos e pela comunidade local como um todo depois de ser investigado pela polícia. Em 12 de fevereiro, 4 dias após Lee registrar um boletim de pessoa desaparecida, o carro de Brenda foi descoberto em um estacionamento perto de uma estação de ônibus em um condado vizinho. Mas foi onde a pista terminou. E nos meses seguintes, os investigadores encontraram pouco mais para seguir. Anos depois, uma unidade de casos não resolvidos reexaminou o caso, mas nada novo surgiu. Os filhos de Brenda lamentaram por 11 anos. Então, em abril de 2013, sua família foi contatada pelas autoridades depois que a agora cinquentona foi à delegacia do condado de Monroe, na Flórida, e se entregou, pois havia alguns mandados de prisão pendentes contra ela. Enquanto estava lá, ela admitiu saber que era uma pessoa desaparecida e disse estar cansada de fugir. Segundo Brenda, sua vida após o desaparecimento foi pouco glamourosa. Ela morou em um trailer com um homem por um tempo, fazendo trabalhos como limpeza de casas e babá, em troca de dinheiro. Ela recebia muito menos que o salário mínimo, provavelmente nem o suficiente para pagar impostos. Entre 2011 e 2013, ela morava em um abrigo para sem-teto, catando comida de lixeiras de restaurantes e mendigando na maior parte do tempo. Em certo período, ela viveu nas ruas, dormindo sob pontes. Durante o tempo em que estava desaparecida, Brenda também usou um nome falso e havia vários mandados de prisão em seu nome, principalmente em relação a pequenos crimes. Ela afirmou que no dia 8 de fevereiro de 2002, após deixar seus 2 filhos na escola, ela foi ao parque para refletir e tentar se acalmar, pois estava se sentindo muito estressada com a situação em casa. Sentada em um banco, chorando, 2 mulheres e um homem se aproximaram para ver como ela estava e a convidaram para uma carona até a Flórida. Num impulso, Brenda concordou. Ela afirmou que queria fugir do estresse de tudo o que estava acontecendo em sua vida. Então, ela deixou seu carro perto da estação de ônibus e partiu com as roupas do corpo. Apesar de Brenda estar segura e bem, sua família demonstrava pouco interesse em reduzir o afastamento. Seu ex-marido, Lee, provavelmente teria que devolver os 100 mil que ele recebeu da apólice de seguro de vida dela, enquanto sua filha, Morgan, tuitou que esperava que sua mãe apodrecesse no inferno. Brenda ficou presa após confessar tudo. Seus crimes incluíam violação de condicional, falsificação e fornecer nome falso à polícia. Nos meses seguintes, alguém alegou publicamente que a mãe de 2 filhos não ficou sem teto durante os 11 anos desaparecida. Em conversa com a Cable News Network, Sandra Forrester afirmou que Brenda limpava sua casa na Flórida sob o nome de Love Smith, observando: ela realmente se mudou para minha casa, cerca de 6 meses depois que começou a limpar a casa. Sandra conheceu Brenda após serem apresentadas por um vizinho que havia utilizado os serviços de babá dela.
Ela disse que quanto mais conversavam, mais Brenda se abria sobre sua situação. Ela me disse que tinha um relacionamento ruim com o namorado, e eu comecei a meio que sentir pena dela. Ela descreveu uma situação abusiva, sugerindo que ele fosse alcoólatra, e eu deixei claro que minha porta estava aberta para ela. Eu senti pena dela. Brenda também disse a Sandra, quando perguntada, que não tinha filhos e era viúva. Sandra morou com Brenda por quase um ano e notou que ela não se parecia com a mulher vista em sua foto mais recente. Fiquei absolutamente chocado quando vi aquela foto. Ela havia deteriorado significativamente desde a última vez que foi vista por aqui, que foi, no meio de 2012, o final de 2012. Há aproximadamente 7 meses, sua filha, Morgan, disse à Columbia Broadcasting System News, ela era minha melhor amiga. Nós éramos muito próximas. Eu nunca pensei que ela faria isso comigo e meu irmão, disse. Em outra entrevista, acrescentou que esperava um dia perdoar sua mãe, não por Brenda, mas por si mesma. E aí estão os fatos. Deixe seu comentário abaixo com suas opiniões e reações. Curta e se inscreva para apoiar o canal. Obrigado por assistir. Fique alerta, fique seguro e nos vemos na próxima vez.